Salve galera, Fernando aqui do canal PX Masters, e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um bug que acontece ao aplicar estilos ou efeitos de camada. Geralmente acontece quando você aplica algum efeito de sombreamento ou iluminação em várias camadas, e ao alterar o posicionamento desse efeito em uma camada, automaticamente acaba alterando o efeito nas outras camadas sem que você queira, né? E aí você fica sem saber por que isso está acontecendo. Mas será que isso é realmente um bug ou uma opção que está ativa? Então me acompanhe até o final desse vídeo e vamos descobrir isso juntos. Já deixei aqui criado um documento com a resolução de 1920 por 1080p. Vou selecionar a ferramenta de texto. Aqui na barra de controle eu vou definir uma fonte um pouquinho mais grossa, que vai ser a fonte Impact. O tamanho da fonte eu vou colocar mais ou menos uns 200 pts. E aqui na cor da fonte, ó, eu vou utilizar uma cor que eu utilizei recentemente, coletando aqui do painel de amostras. Você pode utilizar uma cor parecida com essa ou outra cor. Vou dar OK aqui e vou digitar o texto aqui, ó. Você pode digitar qualquer texto aí, caso você esteja acompanhando. Vou aumentar um pouco o tamanho desse texto. Então, com ele selecionado, ó, aqui no painel de propriedades, ou pode ser pelo painel caracteres também, vou aumentar aqui, ó, o tamanho da fonte, 300 pts. E aqui o espaçamento dos caracteres, eu vou colocar 100. Aliás, a fonte eu vou deixar 320. Ok. Vou centralizar esse texto aqui. E agora eu vou vir aqui no painel de camadas, com ele selecionado, e vou dar um clique duplo aqui na frente da camada. E aqui, ó, vai abrir o painel de efeitos. Eu vou vir nesse efeito aqui, ó, traçado. Vou selecionar ele, né? E aqui eu vou aplicar um traçado mais ou menos com um valor de 17 pixels, não, um pouquinho mais, ó, 18 pixels. Olha como ficou. Agora eu vou mudar a posição para externa. Beleza. E a cor desse traçado, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui e vou capturar da própria cor aqui do texto, ó. Beleza? Só que eu vou colocar mais escuro aqui, ó, mais próximo ali do preto, beleza? Ó, mais ou menos isto aqui. Vou dar OK e vou adicionar um outro traçado que irá sobrepor a esse. Então eu vou aqui no sinal de mais, né? Esse traçado aqui, ele está sobrepondo. Então eu vou diminuir ele um pouco, ó. Ele vai ser 3 pixels menor. Então eu vou colocar 15 pixels. Aqui na cor, eu vou definir aqui um degradê. E aqui eu vou configurar esse degradê clicando aqui, ó. Primeiro ponto de cor aqui, eu vou selecionar uma cor cinza, mais ou menos nessa tonalidade aqui assim, ó. Ok, mais ou menos isto aqui. E agora eu vou fazer uma cópia desse ponto, clicando nele, pressiono Alt, arrasto para o lado, ó. Foi criada uma cópia. Nessa cópia, ó, vou levar ela lá para o canto direito. E essa aqui do canto direito eu vou levar para o centro, alternando assim as posições. Esse ponto aqui do centro, ó, vou aqui na localização, vou colocar 50 para ele ficar exatamente no meio. Beleza? Posso fazer alguns ajustes aqui nesses pontos aqui, ó, mais ou menos assim, mas isso aqui já tá bacana, né? Esse ponto aqui branco aqui do centro, ó, vou clicar e vou colocar um branco que não seja 100%. Arrastei só um pouquinho ali. Vou confirmar, ok, ó, já tenho esse resultado aqui. Vou adicionar mais um traçado aqui, que vai sobrepor. Esse traçado, tipo de preenchimento aqui, vai ser uma cor sólida. E eu vou capturar aqui, ó, da própria cor do texto, né? Já está aqui os valores, só que aí eu vou levar aqui, ó, para próximo do branco aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Tenho esse resultado aqui mais ou menos. E o tamanho dele aqui, ó, vai ser apenas 5 pixels. Olha só como que ele ficou ali. Beleza, vamos para o próximo efeito aqui, ó. Vou vir aqui em brilho interno. Olha só. Ó, vai ser aplicado um brilho com a cor branca aqui, ó. Posso aumentar o tamanho dele aqui, ó, e até mesmo o desfoque. Olha só como que ficou, né? Aí, ó, se você quiser aplicar um brilho, você pode utilizar uma cor branca ou um verde aqui, ó, uma tonalidade de verde diferente. Beleza, mas eu quero um efeito de escurecimento, né? Então, ó, eu vou mudar a cor aqui para preto. Ó, aí ao invés do brilho eu vou ter um efeito de escurecimento, só que aqui, ó, no modo de mesclagem eu vou deixar normal. E aí, ó, vou ter esse resultado aqui, né? Então o tamanho aqui eu vou colocar mais ou menos uns 25.
e o desfoque aqui também mais ou menos uns 25. Olha só, tenho esse resultado. Vou colocar mais um efeito aqui, ó, sobreposição degradê. Então habilito esse efeito, ó, e vou editar aqui o degradê, né? Então, ó, seleciono aqui, ponto de cor, venho aqui no painel de amostras aqui, ó, e vou capturar aqui do painel a própria cor que eu estou utilizando no texto. Nesse outro ponto aqui também, ó, a mesma coisa, seleciono, capturo aqui do painel de amostra, beleza. Agora nesse ponto aqui da direita, eu vou escurecer um pouquinho essa cor. Então vou colocar mais ou menos assim, ó. Ok. E nesse ponto aqui da esquerda, eu vou clarear essa cor. Então vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Aí eu tenho esse resultado aqui, ó. Vou dar ok, vou confirmar. E olha só, o que que vocês acharam melhor? Comente aí, ó. Com a cor sólida, ó, vou desabilitar o degradê. Olha só como que ficou. Ou com o degradê, né? Aí vocês deixem aí nos comentários. E vamos aqui para a sombra projetada, ó. Então vou selecionar aqui esse último efeito, né? E vou aqui, ó, aplicar um sombreamento, né? Veja que já aparece ali a sombra. Caso a sua não apareça, né? Porque está no padrão aqui, ó. Basta você aumentar aqui a expansão, ó, que ela vai sendo revelada ali, ó. Você aumenta também o tamanho, né? Aumenta aqui a opacidade, ó. E a distância, ó, tá vendo, ó? A distância vai fazer com que ela se mova ali. E aí você consegue visualizar, né? Aqui eu vou mexer no ângulo dela, vou colocar mais ou menos nesse ângulo aqui, ó. O tamanho, ó, se você aumentar vai dar um desfoque maior, né? Então, ó, não quero muito desfocada. E a expansão, ó, vai ajudar também, ó, a sombra se expandir também, né? Ajuda também aqui no desfoque. Então vou deixar mais ou menos essas configurações aqui, vou distanciar um pouco mais. E eu vou deixar essa opção aqui ativa, ó, luz global, beleza? Vou dar ok, ó. E agora com a ferramenta mover selecionada, eu vou clicar no texto, pressionando a tecla Alt, arrasto para baixo para criar uma cópia. E agora eu entro aqui dentro desse texto e simplesmente vou digitar outro texto aqui, ó, Fernando, beleza? Agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui no painel de camadas e vou pegar essa camada do texto Fernando aqui, vou entrar nos efeitos dela. E aí, ó, eu vou vir aqui em sombra projetada. E olha só, se eu aumentar aqui o tamanho da sombra, ó, vai interferir somente aqui no texto Fernando, né? Então isso aqui não tem problema. Agora, se você vier nessa opção aqui para fazer os ajustes do ângulo do efeito, observe que está selecionada a camada do texto Fernando. Ao fazer as alterações, ó, vai sendo aplicadas também a camada do texto PXMaster. Isto pode ser útil quando você quer manter o mesmo posicionamento do efeito, seja de sombreamento ou iluminação, para ambas as camadas, mas talvez não seja isso que você queira ou precise no momento. E é aí onde muitas pessoas acham que isso é um bug, acaba quebrando cabeça, passando raiva, fecha o Photoshop, abre novamente para tentar resolver e não consegue. Por fim, acabam rasterizando a outra camada para evitar essa alteração. Só que quando você rasteriza uma camada, você não pode mais editar os efeitos dela. Mas isso aqui não é um bug. Isso aqui é uma função que está habilitada e é esta função aqui, ó, utilizar luz global. Sempre que ela estiver habilitada, o ângulo de iluminação e sombreamento será global, ou seja, todas as camadas do documento que tiver os efeitos de iluminação, sombreamento com luz global ativada, sofrerá as alterações. E é o que acontece aqui, ó, tanto a camada do texto Fernando quanto o PXMaster está com essa opção aqui ativa. Então, se eu alterar aqui no texto Fernando, ó, vai alterar também no texto PXMaster, beleza? Então eu simplesmente vou desabilitar isso aqui, ó, utilizar a luz global. Agora, ó, eu posso fazer a rotação, ó, e vai aplicar somente ali no texto Fernando. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Essa opção de utilizar a luz global, ela não está somente no efeito de sombra projetada, não. Ela está no efeito de chanfro, ó, e aqui no sombreamento do reflexo tem também essa opção. Ela está também no efeito de sombra interna, ó. Se você observar, tem essa opção aqui. E ela está também no efeito de sombra projetada, né? São esses três efeitos. Vou dar ok aqui. Vou deletar o texto Fernando aqui.
Então este foi o tutorial de hoje. Além de criarmos um texto legal com simples efeitos, entendemos a utilidade deste recurso de luz global. Se você já tinha passado por essa situação, tinha passado raiva, ficou sem entender nada, deixe aí nos comentários. Se você já sabia também desse recurso, comente também. E principalmente se esse vídeo ele foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa nova, se esclareceu suas dúvidas, deixe aí também nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho das notificações e fique ligado, porque em breve teremos o curso de Photoshop aqui no canal, onde você vai aprender a dominar todas as ferramentas, vai aprender técnicas de edição e muita coisa legal. Um abraço e até a próxima.